Guerra, Israel e Irã, Lula falando um monte de merda, Estados Unidos querendo enfiar a colher de pau, China, Rússia, aquela mexida toda, Copa do Mundo de Clubes 2025 acontecendo e feriado de Corpus Christi. O que que tudo isso tem a ver com você? Esse é mais um vídeo do meu canal de cara limpa, sem edição, apenas falando sobre temas específicos com um único propósito: te ajudar, trazer uma mensagem legal aqui para você, e eu tenho certeza que você ficando até o final desse vídeo, você vai entender exatamente o que que tudo isso tem a ver com você. Israel e Irã guerreando, talvez a guerra pode até chegar no Brasil. Se não chegar hoje, pode ser que alguma vez a gente passe por algo assim, ou pode ser que simplesmente em algum momento a gente não esteja mais aqui nessa terra, entende? Mas a reflexão que eu quero te passar é que se você não estivesse mais aqui, o que que as pessoas iriam se lembrar de você? Qual foi o seu propósito aqui na Terra, irmão? Qual foi o seu propósito por aqui? Eu te convido a fazer essa reflexão no dia de hoje, irmão. E basicamente, como tudo que é tradição, como o Mundial de Clubes, que é um evento importante para quem gosta de futebol, para mim não é, mas para quem gosta é um evento importante. O feriado de Corpus Christi, as pessoas indo para a rua, né, para poder festejar a presença real de Cristo, né, fazer procissões, orar, pedir a Deus, enfim, agradecer a presença. Tudo isso acontecendo no mesmo tempo que está acontecendo uma guerra. Várias pessoas sofrendo, sendo machucadas, várias pessoas até morrendo, irmão, até morrendo. E eu te convido a ter uma reflexão, irmão. Quais são as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida nesse exato momento? Quais são as suas dificuldades? Quais são as cruzes que você está carregando, irmão? E sabe o que que está acontecendo? Você está perdendo o controle da sua vida. E hoje, no feriado de Corpus Christi, onde a gente comemora a presença real, que a gente celebra realmente a presença real de Cristo nas nossas vidas, eu convido você a refletir e a realmente retornar ao controle da sua vida, para que você não fique só perdido, afundado em problemas. Por mais que tenha muitas coisas ruins acontecendo, as coisas boas não podem parar, irmão. E é aqui que eu uno todos esses assuntos que eu levantei no início do vídeo. Tem uma guerra, assim, tem uma guerra horrível acontecendo, tem um monte de coisas acontecendo no mundo, mas também tem coisas boas acontecendo. Então é tudo uma questão de perspectiva. Então pode ser que você está passando por uma dificuldade hoje, tem pessoas sorrindo ao seu lado, e pode ser que você está sorrindo e tem outras pessoas sofrendo ao seu lado. Então, irmão, eu te convido a refletir que o que que você precisa para poder sair dessa situação? O que que você precisa fazer para retornar ao controle total da sua vida? Quais são os tipos de ações? Quais são as as rotinas, os hábitos que você tem que trocar? Quais são as pessoas que você tem que eliminar da sua vida? O que que você tem que fazer, irmão? Reflita sobre isso. E o ponto principal que se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria: no feriado de Corpus Christi, nós católicos, né, a gente celebra a presença real de Cristo entre nós, né. 60 dias após a Páscoa, né, turma, a gente tem aí a presença real, comemorando a presença real de Cristo nas nossas vidas. E eu te convido a convidar Jesus a ser o teu sócio, a ser o seu parceiro, a ser o seu guia nessa jornada, para vocês andarem de mãos dadas nessa vida. Porque além de você ter um propósito, além de você buscar fazer grandes coisas nesse mundo, irmão, não faça grandes coisas sozinho. Busque a presença de Cristo. Busque os ensinamentos dele, para que dessa forma você faça grandes coisas, mas para ele, para com ele. Eu desejo muitas coisas,
realmente grandes aqui na terra. Eu quero crescer a minha empresa, eu quero ter um carrão, eu quero ter um motão, eu quero viver experiências, mas sempre junto dele. E se eu estou conquistando, se as coisas estão acontecendo, é por mérito dele, principalmente, porque eu pedi, porque muitas coisas que eu estou vivendo hoje, irmão, eu já pedi lá atrás. Eu já pedi lá atrás. Então, coisas que acontecem na minha vida hoje, quando acontece uma turbulência, eu sempre busco pensar o lado mais positivo da coisa. O lado mais positivo da coisa. Cara, eu orei por ter alguns problemas que eu tenho hoje. Um exemplo claro foi que eu pedi para poder polir a minha BMW, né? Fui polir a BM, aí eu deixei com o cara anteontem e ele ficou anteontem, ontem e hoje ele falou que estava pronto. E aí ele ligou ela normal, e aí foi batendo a partida, pouco tempo antes dele me ligar, o carro simplesmente morreu, não estava ligando, não sabia o que aconteceu e tal. Aí eu tentei mexer no controle, ela não estava abrindo o porta-mala, mano. A bateria acabou completamente. Talvez ele deixou alguma coisa ligada por muito tempo e acabou, que teve esse problema aí na bateria, ela não abria nem o porta-mala. Aí a gente conseguiu um carregador de bateria lá, deixou um pouquinho carregando. Pra quem não sabe, a bateria da BM fica no porta-mala, então pensa num mato sem cachorro que eu tava. Falei: "Porra, mano, como é que eu vou fazer isso?". Eu consegui abrir ela, abri o capô, deixamos carregando, porque na frente ali só vem os 2 cabos da bateria, o positivo e o negativo, e a bateria mesmo fica no porta-mala, e ela não tem a chave para poder abrir o porta-mala, você abre no controlinho, se não tiver bateria, fudeu tudo. Então, a gente começou a tentar carregar na parte da frente, ligou o positivo, colocou o negativo lá, e aí meio que deu uma carguinha no carro só para abrir o porta-mala, aí foi conseguimos abrir. Aí foi deixou carregando lá e tal, nisso eu comecei a estressar, eu comecei a ficar chateado e tal. Aí depois o alarme disparou, a mexida na falei: "Ah não mano, fica com a chave dela aí, eu vou embora pra casa, fica com ela aí". Aí eu cheguei em casa meio chateado, e aí eu comecei a conversar com a Larissa, e aí nós fomos ver um filme, etcétera, inclusive um filme muito legal, vou deixar o link dele na descrição, tá, vou deixar na verdade vou deixar o nome dele na descrição, convido a todos a assistirem. E aí, turma, eu me peguei naquela situação, pô, mano, eu tô reclamando e tal, aconteceu um monte de coisa, eu tive que refazer a suspensão dela toda de novo, gastei uma nota, aí eu mandei polir para poder, para ela ficar mais bonita, aí agora acabou a bateria e tal. Eu comecei a reclamar, mas logo veio aquele estralo, mano, eu vou reclamar de quê, velho? Não tem 5 anos que eu estava andando de Golzinho, mano, Golzinho velho, ano 2000, cara. Hoje eu ando numa BMW, graças a Deus que eu tenho uma BMW pra poder acabar a bateria, mano, entende? E aí eu comecei a pensar: "Velho, graças a Deus que eu tenho um carro desse pra poder acabar a bateria". Tem gente que tá orando por ter um carro desse, por ter a vida que eu tenho, não só pelo carro, mas ter a predisposição que eu tenho, por ter realmente as coisas que eu conquistei ao longo do tempo, e foi as minhas orações há muito tempo atrás. Graças a Deus que eu tenho dinheiro para poder comprar outra bateria, entende, turma? E aí, beleza, deixou lá carregando, comecei a ver o filme, e aí esse filme conta a história de um casal que era pastor e etcétera, e aí acabou a esposa, acabou recebendo uma violência e tal de um andarilho, um cara que estava morando na rua, que ficou louco lá, deu traumatismo craniano, enfim. E a grande mensagem desse filme é você ter a fé inabalável, você realmente pedir com fé, sem duvidar no seu coração. Inclusive, a passagem que mais me marca, inclusive uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, na minha humilde opinião, é onde Jesus fala que para os discípulos, onde ele está ensinando, ele fala que peça, afirma, né, ao monte: "Vá daqui para lá e lança-te ao mar, e isso acontecerá, se você não duvidar no teu coração". Ou seja, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar um monte ir de um lugar para outro que ele irá. Ou seja, se você tiver fé, apenas fé, as coisas vão acontecer. Enfim,
passei um tempo assistindo um filme, lição maravilhosa, quero que você assista também esse filme. É triste, eu fiquei chateado, chorei o filme inteiro, mas no final é legal, tá. Eu quero que vocês assistam, vocês vão pegar uma baita mensagem desse filme. Mas moral da história, o cara me ligou, falou que conseguiu ligar o carro ligou, simplesmente ligou, ele foi me entregar lá em casa, eu levei ele na casa dele, voltei, o carro tá funcionando, tanto é que eu tô aqui no escritório, são 7 horas da noite, eu vim no carro. Então, irmão, simplesmente para de reclamar da sua vida, enfrenta os problemas da sua vida no peito, mano. Eu tô te citando um problema simples, algo do dia a dia, mas eu também estou enfrentando problemas mais sérios. Eu acabei de perder meus 2 vendedores na loja, ou seja, eu tenho 2, vou perder os 2, vou estar fudido para poder contratar, mas, irmão, Deus está comigo, Jesus está comigo, ele vai prover 2 pessoas maravilhosas, vou precisar de mais um, vai ser 3, 4, 5. Meus problemas vão ser resolvidos, eu vou encarar todos no peito e fazer as minhas coisas acontecerem, irmão, porque a minha vida está sob o meu controle. E eu sei que ao final dela eu vou ter construído um propósito maravilhoso junto com Jesus, impactado vidas, transformado pessoas, falado sobre Deus aqui na terra, assim como eu estou falando agora. E sabe, irmão, te convido a viver isso também. E aí, quando você decidir viver o seu propósito, você pode ter certeza absoluta que isso vai ser difícil, tá? As provações virão e o inimigo te tentará, mas seja forte, seja cabuloso, irmão. Assim, faça as coisas acontecerem na sua vida, porque o inimigo vai ranger de raiva, mano, eu tenho certeza, mas você é uma pessoa abençoada. Talvez essa era a mensagem que você precisava receber hoje, e não sou eu que tô falando, é o Espírito Santo que tá falando por mim, tanto é que esse vídeo não teve roteiro nenhum, não teve nada, eu só abri a câmera e comecei a falar pra você. Fechou, irmão? Que Deus te abençoe maravilhosamente na sua vida, tá? Tamo junto, que Deus abençoe. Abraço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e bora pra cima.